Olá! A gente vai mergulhar hoje na história de uma das figuras mais fascinantes que já existiram, o samurai. Mas a ideia aqui é ir além daquela imagem de cinema, sabe? A gente vai tentar entender quem eles eram de verdade. E o mais importante, por que uma classe tão poderosa simplesmente desapareceu. Sabe, quando a gente pensa em samurai, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquele guerreiro imponente, armadura completa, a katana na mão. Mas será que era só isso? Qual é a história real por trás de toda essa mitologia? É isso que a gente vai investigar. Olha, a influência deles foi gigantesca. Não estamos falando só de soldados, não. Eles eram a espinha dorsal da sociedade, a classe dominante que por quase 700 anos literalmente esculpiu o Japão feudal. A marca que eles deixaram na história do país é profunda. Então, para entender como os samurais chegaram tão longe, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. E olha, as origens deles podem surpreender bastante. Pois é, esquece aquela ideia de cavaleiros nobres desde o berço. A realidade é bem diferente. No início, os samurais eram basicamente guerreiros contratados, sabe? Forças provinciais que os grandes proprietários de terra pagavam para proteger suas propriedades. Quase como uma força de segurança privada de altíssimo nível da época. Só que, claro, essa situação não ficou assim para sempre. Com o tempo, usando alianças bem espertas e um poder militar crescente, eles deixaram de ser meros protetores para se tornarem a classe governante do Japão. Uma verdadeira aristocracia militar que passou a ditar os rumos do país por séculos. Beleza, agora que a gente já sabe de onde eles vieram, vamos dar uma olhada no que definia um samurai no auge do seu poder. E não era só luta, não. Tinha toda uma filosofia por trás. E essa filosofia tinha um nome, Bushido, ou o caminho do guerreiro. Pensa nele como a alma do samurai. Não era só um manual de guerra, era um código de ética completo, uma bússola moral que guiava absolutamente tudo na vida deles, dentro e fora do campo de batalha. E esse código ia muito, mas muito além de ser corajoso na luta. Ele exigia coisas como justiça, compaixão, respeito, integridade e, claro, os dois pilares, honra e lealdade. Era, na essência, um jeito de viver uma vida com um propósito maior. E claro, não dá para falar de samurai sem falar da katana. Ela era vista como a alma do guerreiro, muito mais que uma simples arma. Era um símbolo da sua honra. E as armaduras? Eram verdadeiras obras de arte, feitas por mestres que mostravam todo o status e poder daquele guerreiro. Mas, como a gente sabe, esse domínio todo não podia durar para sempre. O mundo estava mudando rápido e o fim da era dos samurais já batia a porta. O primeiro grande golpe veio com a chegada das armas de fogo, lá no século XVI, trazidas pelos portugueses. E isso basicamente mudou as regras do jogo. Pensa só. De repente, séculos de treinamento com a espada podiam ser anulados pela tecnologia. Isso abalou tudo. O que a gente vê aqui é um choque de mundos, né? De um lado, você tem o guerreiro samurai, com sua espada, sua armadura, toda uma tradição baseada na habilidade individual. Do outro, o soldado moderno, com arma de fogo, táticas de grupo, lutando por uma nação. Era inevitável. A tradição estava em rota de colisão direta com o futuro. E o golpe de misericórdia veio com a restauração Meiji. Foi um processo rápido e demolidor para a classe samurai. Primeiro, em 1868, o poder voltou para o imperador, acabando com o sistema feudal. Depois, em 73, criaram um exército nacional, onde qualquer um podia entrar. E, por fim, em 1876, o golpe final, a proibição de andar com espadas em público. Era isso, oficialmente, o fim da era dos samurais. Ok, a classe guerreira foi extinta. Mas então, por que é que mais de 100 anos depois a gente ainda se fascina tanto com eles? Qual foi o legado que eles deixaram? É aí que a história fica interessante. O guerreiro de armadura pode ter desaparecido, mas os ideais dele, esses não foram embora. O espírito do Bushido, com todo aquele foco em disciplina, honra e lealdade, acabou se enraizando profundamente na cultura japonesa moderna. E a gente vê esses ecos por toda parte. Na famosa ética de trabalho japonesa, por exemplo. Nas artes marciais, como o Kendo e o Judô, que são descendentes diretos das práticas samurais. E, claro, no fascínio que o mundo inteiro tem por eles na cultura pop, em filmes, animes, jogos. Aquela busca por disciplina e perfeição ainda inspira muita gente. Então, o guerreiro se foi, mas os ideais dele continuam por aí.
E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Será que a honra de um samurai, aquele código de conduta, ainda pode existir num mundo sem espadas? Talvez o fato de que a gente ainda se fascina tanto por eles, séculos depois, já seja uma pista da resposta.